Sejam bem-vindos ao curso de Fotografia Computacional LuxAI. Sou o engenheiro eletrônico Manuel Henriques e hoje nós veremos o tema realce de imagens dentro do domínio espacial. Alguns tópicos serão cobertos, tais como transformações básicas, histograma, operações aritméticas e lógicas, fundamentos dos filtros espaciais, filtros espaciais de suavização, filtros espaciais de aguçamento, e a combinação dos métodos de realce espacial. Há algumas transformações básicas sobre imagem que têm suas bases em aspectos fundamentais, como, por exemplo, em operações associadas à geometria ou ao domínio dos níveis de cinza. As imagens coloridas, visto que podem ser dissociadas em componentes em níveis de cinza, também podem ser submetidas a transformações do mesmo tipo ou então semelhantes. Aqui, por exemplo, temos uma transformação básica que vem a ser o negativo. Todas as imagens, toda a primeira linha foi tomada dela o negativo e na linha abaixo, essa linha aqui, nós temos o negativo de cada uma delas. Contudo, é interessante observar que houve e há, na realidade, a necessidade de uma correção. Que, por exemplo, se a gente olha essa luminária, né, e olha aqui em cima, a gente percebe claramente que a luminária, né, que a luz branca foi convertida, digamos assim, em uma luz amarelada. Fato semelhante também pode ser percebido em relação a essa outra imagem. Então, o que aconteceu? O que ocorre é o seguinte, que essa transformação negativa, conforme a expressão que já havia sido colocada no slide anterior, ela corresponde à diferença entre o nível máximo de cinza, que é L-1, no caso 255, menos o nível de cinza de cada pixel, ou seja, pixel a pixel, essa diferença é calculada. No processo anterior, o valor máximo do pixel, ao invés de ser 255, ou seja, L-1, que seria isso aqui, essa variável maxPix teria que assumir esse valor L-1, na realidade ela assume o valor máximo ao longo de todos os pixels da imagem. Então, por isso, houve aquela imagem, aquela luminária que ficou amarela ao invés de escura. E aqui nós podemos ver agora, enfim, essa transformação, né, do negativo com o resultado correto, ou seja, essa luminária aqui ter a cor escura depois de ser extraído o negativo. E de forma semelhante, as outras imagens também foram corrigidas. Esse exemplo pode ser visto do negativo através do Google Colab com a biblioteca OpenCV e estará disponibilizado para vocês. Bom, existe também outra transformação básica importante, que é a translação, ou seja, temos um objeto, ou então uma região, né, de um objeto que está com determinadas coordenadas xy, e essas coordenadas elas são transladadas, né, para y mais a e x mais b. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando, enfim, esse comportamento de maneira visual. Nós temos também, ou podemos também associar essa operação à matriz, onde nós temos aqui um parâmetro tx relacionado, né, ao deslocamento ao longo do eixo x e um ty relacionado ao deslocamento ao longo do eixo y. Aqui temos uma função que foi definida para realizar essa operação matemática. Essa função foi definida em Python. É preciso, aqui tem algumas observações, que é preciso assegurar que esses deslocamentos sejam menores que as dimensões da imagem. Aqui também ao longo do loop, ou seja, para cada pixel que é transformado, que é deslocado, esse teste também é realizado. E aqui na imagem seguinte, nós vemos isso acontecer. Temos essa primeira imagem aqui em cima, e nós temos essa imagem deslocada aqui embaixo. E aqui, mais uma vez, está uma função que realiza esse tipo de operação. Um exemplo dentro do Google Colab também pode ser visto através da biblioteca OpenCV, e nós também disponibilizaremos esse exemplo para vocês poderem ver melhor e poderem alterar também esses valores e testar para outras condições de deslocamento, outras condições de translação. Outra operação básica também é a operação de resize, ou seja, de dimensionamento, né, para que a imagem possa ser aumentada ou diminuída. Aqui nós temos a imagem inicial, a imagem original, que foi diminuída aqui. Aqui temos aqui à esquerda, temos algumas instruções em Python para realizar esse tipo de operação. E
Temos aqui a imagem original, as dimensões dela, ou seja, 4.000 pixels por 3.000 pixels, vezes 3, esses 3 são o número de canais, RGB. E temos a saída da imagem, né, que foi reduzida para 2.000 e 1.500, e que também com os mesmos números de canais, 3. Aqui temos um exemplo em Colab, também com OpenCV, que vocês podem acessar, tá certo? Também estará disponibilizado. Nós temos aqui o formato, né, a sintaxe da função de resize. E temos aqui também, para quem tiver interesse, temos um tutorial dentro do OpenCV, aqui dentro dessa biblioteca, que trará mais informações a respeito desse tipo de operação de mudança de tamanho, né, de resize. Outra operação básica é a reflexão, ou seja, nós temos aqui uma imagem original aqui que foi rebatida segundo o eixo vertical e temos aqui à direita essa imagem refletida. Um exemplo para isso também está disponibilizado em Google Colab para vocês. É possível também fazer combinação de transformações, ou seja, aqui nós temos uma reflexão e uma translação. Para quem tiver interesse, poderá realizar operações como essas, enfim, a título de exercício. Uma transformação importante também diz respeito à rotação. Ou seja, nós temos aqui uma matriz de rotação, temos aqui um fator de escala relacionado a essa transformação, temos aqui uma matriz que é utilizada dentro dessa biblioteca OpenCV, e nós temos aqui, mais abaixo, uma representação visual do que vem a ser, digamos, a rotação desse quadrado aqui. Né? Essa rotação ela está dentro do que é chamado de transformação afim, ou affine, e aqui temos um código em OpenCV, dentro do tutorial, que pode mostrar melhor e traz mais detalhes a respeito desse tipo de operação de rotação. Ainda dentro desse assunto de rotação, nós temos aqui um exemplo com 3 tipos de rotação. Uma rotação aqui no sentido anti-horário, no sentido, até 180 graus. Né? Essa imagem original foi colocada de cabeça para baixo. E aqui uma rotação no sentido horário, de 90 graus. Existe também, do contexto de rotação, né? Uma rotação, enfim, geral, que não seja necessariamente 90 graus, claro, né? E está dentro do conceito de transformação afim. Né? Uma transformação afim, na realidade, é qualquer transformação que preserva a colinearidade e o paralelismo, bem como a razão das distâncias entre os pontos. Como exemplo de uma transformação afine, o ponto médio de uma linha permanece o ponto médio após a transformação. Contudo, essa transformação não necessariamente preserva distâncias e ângulos. Aqui temos um pequeno código que faz esse tipo de operação, uma rotação de 45 graus, e aqui à direita nós vemos uma imagem original, aqui à esquerda, e a imagem após a rotação de 45 graus. Aqui mais detalhes também podem ser vistos em termos dessa operação, em termos da sintaxe da função de rotação, dentro desse tutorial aqui da biblioteca OpenCV. Aqui pode ser feito em termos de ampliação de uma imagem e sobreposição, dentro de uma operação afim. Então nós temos uma imagem aqui, e temos aqui uma segunda imagem. A segunda imagem foi ampliada, né, e foi sobreposta à primeira. Nesse caso, aqui mais abaixo, nós temos a ampliação, né, a rotação e também a sobreposição. Então foram 3 operações feitas em cascata. Na realidade, aqui temos uma tabela com transformações básicas geométricas que percorrem desde a operação identidade, onde a imagem permanece a mesma, ou seja, digamos uma letra T, ao escalonamento, ou seja, o resize, ou seja, aqui a imagem ela foi ampliada, né? Nós podemos fazer uma rotação, nós podemos fazer uma translação, como já foi dito, né? E nós também podemos fazer uma operação de cisalhamento, né? Que cada operação dessa está relacionada a uma matriz, né? Como nós podemos ver aqui, né? A uma matriz que é responsável por esse processo matemático que envolve cada uma dessas transformações. Em termos de processamento por máscaras ou filtragem, nós temos aqui uma função g de xy, que equivale a uma transformação, enfim,
com entrada dessa transformação a função f de xy. Então nós temos aqui uma imagem de entrada, aqui é a origem da imagem, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e nós temos aqui uma máscara de 3 por 3 pixels, e essa transformação T, ela leva os pontos, no caso, suponhamos intensidade cinza f de xy, para, enfim, uma imagem, né, transformada através da função t, enfim, que resulta na função g de xy. Em particular, podemos analisar as transformações básicas em nível de cinza, né, um processamento, digamos, ponto a ponto. Na realidade, a forma mais simples de transformação envolve a vizinhança de 1 por 1, ou seja, o próprio pixel em questão. E a função t, né, é chamada de função de transformação de níveis de cinza, ou função de mapeamento. Observação, se a gente imagina um nível de cinza R, né, submetido a uma operação t, nós teremos como saída, né, da função uma função S, onde aqui, por exemplo, o M representa o limiar em R, ou seja, na região de cinza. Então nós temos aqui esse limiar, M aqui representa o limiar, de M para a esquerda, a imagem fica mais escura, e de M para a direita, a imagem fica mais clara. Esse limiar, essa função, ela é aplicada à imagem, ao gráfico anterior, tá? De modo que para valores menores que M, a saída são valores escuros. E para valores maiores, valores iniciais, valores do pixel, né, maiores que M, a saída é um nível mais alto de luminosidade, de claridade. Na realidade, nós podemos considerar uma família de funções de transformação. Então, por exemplo, a imagem negativa ela é representada dessa forma. Ou seja, nós temos uma saída, uma função S, que é uma função T do nível de cinza de entrada, que é igual ao máximo nível de intensidade, L-1, menos o nível de intensidade daquele pixel. Então, por exemplo, essa reta ela representa o negativo da função, ou seja, representa a operação, a transformação que nos fornece como saída negativo. Nós temos também aqui a função de identidade, ou seja, através dessa função aqui não teremos alteração absolutamente nenhuma. Podemos considerar também outras funções, como função logarítmica, né, como essas duas aqui, ou função antilog, como essas duas aqui embaixo. Um exemplo interessante que acontece dessa transformação em nível de cinza, e mais especificamente em relação ao negativo, nós temos aqui o negativo de um raio-x. Então temos aqui uma imagem de raio-x à esquerda, de uma mama, e essa imagem, o negativo dela, em termos dessa imagem aqui à direita, após essa operação matemática. Temos também transformações logarítmicas. Então, se S é uma função logarítmica da entrada em níveis de cinza, então nós podemos ter, por exemplo, o S igual a um C, que é uma constante, vezes o log de, entre parênteses, 1 mais R, onde R, como eu falei, é o nível de cinza de entrada, para um R maior ou igual a zero. Então nós temos aqui, por exemplo, uma imagem que corresponde ao espectro de Fourier, e nós temos aqui à direita essa imagem após essa transformação logarítmica, que nos mostra que obtivemos um clareamento da imagem. Já esse parâmetro C, ele pode ser definido de tal forma que para um valor R igual a R máximo, de nível de cinza de entrada, a função S, essa função aqui, obtém um valor máximo, um S máximo de 255. Em particular, essa função, essa transformação, ela é chamada de função gama, quando a saída dessa operação é igual a uma constante vezes o valor da intensidade em tons de cinza elevada a um valor gama. Então, essa, na realidade, tem um nome, essa transformação, um nome particular, que se chama correção gama. Aqui nós temos, por exemplo, a ilustração da utilidade dessa correção gama, onde temos uma imagem em tons de cinza de entrada e essa mesma imagem como é apresentada no monitor. Há um efeito, há um gama, né, intrínseco associado a essa transformação, a essa passagem da imagem original para o monitor, e esse gama corresponde a 2,5.
O que é que podemos fazer para corrigir, né, essa distorção? É aplicado, antes do processamento, antes de passar essa imagem para o monitor, é aplicado um gama inverso, que seria um gama de 0,4. Ou seja, essa imagem aqui será convertida nesta imagem aqui abaixo. Depois disso, a imagem é enviada para o monitor. Então, o que acontece? Nós obtemos uma função no final, uma função de identidade, ou seja, essa imagem aqui será a mesma que será vista no monitor depois dessa correção de 0,4, que corresponde ao inverso do valor gama original dessa passagem da imagem original para o monitor. A correção gama também pode ser utilizada com o objetivo de clarear algumas imagens. Então nós temos aqui uma imagem original, mais escura, e essa imagem foi transformada através daquela expressão que nós vimos ainda há pouco, que é essa aqui, onde o valor de C aqui, dessa constante, é igual a 1, e foram aplicados diferentes valores de gama, 0,6, 0,4, 0,3, valores decrescentes. E percebemos que na medida que esses valores de gama foram sendo aplicados de maneira decrescente, a imagem foi ficando mais clara. Também podemos usar essa correção gama para escurecer a imagem. Então nós temos aqui uma imagem de parte de uma cidade. Essa imagem está muito esbranquiçada. E podemos corrigir isso aplicando valores gama superiores a 1. Enfim, no caso aqui, foram aplicados valores 3, 4 e 5. E é possível notar a melhora, né, do aspecto da imagem, na medida do contraste, na medida em que o gama 3, o gama 4 e o gama 5 foram aplicados à imagem original. As transformações básicas em nível de cinza também contemplam transformações por estiramento de contraste, também chamado de contraste stretching. Aqui temos uma imagem de grão de pólen aumentada 700 vezes em um microscópio eletrônico. Se nós temos essa transformação feita, digamos assim, por etapas, em três etapas, temos essa aqui, a segunda e a terceira, ou seja, na realidade 3 segmentos. Se tivermos aqui o R, esse valor R aqui de entrada igual ao valor S de saída, R1 igual a S1 e R2 igual a S2, na realidade nós teremos uma transformação linear que não vai alterar a imagem. Por outro lado, se nós tivermos o R1 igual a R2, S1 igual a 0, ou seja, a saída inicial 0 e a saída final sendo o valor máximo de luminosidade, o L-1, no caso 255, para uma imagem de 256 níveis, então nós teremos uma linearização, que seria o resultado dessa imagem original, seria essa aqui. Contudo, se fizermos o alargamento de contraste na imagem, enfim, de acordo com essas expressões que temos aqui, de acordo com um gráfico dessa natureza, nós conseguimos fazer esse estiramento, né, de contraste, ou contraste stretch, obtendo o realce da imagem. Outra opção de transformação em nível de cinza é constituída pelo fatiamento de níveis de cinza. Ou seja, nós temos aqui uma imagem onde o que está fora desse intervalo A e B, ele é reduzido, o nível de cinza é reduzido, e reduzido de uma maneira constante. E o que está dentro desse intervalo aqui é amplificado. Já nessa outra função aqui, o que está fora desse intervalo, ou o que estiver fora, permanece de forma idêntica ao que estava antes, ou seja, há um segmento de identidade. Mesma coisa nessa parte aqui superior. Contudo, também há uma ampliação, uma amplificação dos níveis de cinza dentro desse intervalo A e B. Aqui, por exemplo, é aplicado, para essa imagem aqui, é aplicada essa função de fatiamento, e aqui nós vemos aqui na imagem à direita o resultado dessa função de fatiamento, onde o que estiver fora do intervalo é reduzido e o que estiver dentro do intervalo é amplificado. Há também o fatiamento através de planos de bits. Como é que isso acontece? Cada nível de cinza, né, por exemplo, imaginemos um nível de cinza de 194. Isso em termos binários pode ser convertido para este número aqui, onde nós temos uns e zeros.
Então, matematicamente falando, nós temos aqui vários planos, cada um associado a uma parcela dessa soma. Então, nós temos desde o A0, que é um fator que multiplica o plano de cinza 0, que é o primeiro plano de cinza, né, até o fator M-1, que multiplica o plano de cinza M-1. No caso, nós temos aqui 8 planos de cinza, né, de 0 até 7. Então, onde temos aqui o bit unitário, o bit 1, esse aqui será o plano de cinza, digamos, obtido para os planos 1, e não apenas o 1, mas o plano também 6 e o plano 7. Então, esse nível de cinza 194, ele vai estar presente, na realidade, em resumo, vai estar presente nos planos de cinza 1, no plano de cinza 6, no plano de cinza 7, ou seja, aqui nós temos planos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, começando de 0 até 7. E esse nível de cinza estará justamente repetindo no plano 1, no plano 6 e no plano 7. Um outro exemplo em termos de fatiamento de planos de bit está aqui. Aqui temos um exemplo do fatiamento de planos de bits através de 3 imagens colocadas nessa tabela. Do plano de bit menos significativo, do bit 1, até o bit 8. Então nós temos nessa coluna aqui a imagem que corresponde apenas aos bits unitários do plano 8. Aqui do plano 7, plano 6, até chegar no menos significativo, que é o plano 1, relativo ao primeiro bit. É interessante também passarmos pelo conceito do que é um histograma, do que vem a ser um histograma. Um histograma consiste em um gráfico de barras, como nós vemos aqui, nós temos várias barras, e esse gráfico demonstra uma distribuição de frequências, onde a base de cada uma das barras, ou seja, no eixo horizontal, representa uma classe ou intervalo, e a altura de cada uma dessas barras representa a quantidade ou frequência com que o valor da classe ocorre. O objetivo é ilustrar como uma determinada amostra de dados ou população está distribuída para facilitar a visualização da distribuição dos dados. Então, nós temos, por exemplo, em uma classe, nós temos a altura de cada aluno e nós temos a quantidade de alunos dentro de determinada faixa de altura, ou seja, dentro de determinada classe ou, se preferir, dentro de determinado bin, como também às vezes é chamado, ou é chamada cada classe. Então, nós temos aqui essa distribuição da quantidade de alunos em função dessa faixa de altura, e essa distribuição é colocada em termos gráficos dessa forma aqui, e essa forma é o que nós chamamos de histograma. Para a imagem também podemos aplicar histogramas. Então, se tivermos uma imagem, como no caso aqui, vários quadrados, cada quadrado com determinada tonalidade de cinza, nós também podemos dividir esses quadrados, ou essas tonalidades, em 16 intervalos, com intensidade desde B1 até B16. Então nós temos aqui, por exemplo, nós temos o bin 1, que seria esse B1, até o último bin, que seria o B16. Aqui nós temos aqui B1, B2, enfim, temos aqui essas classes, ou esses bins, e temos a frequência de ocorrência de cada tonalidade de cinza relativa a esse intervalo. Por exemplo, o bin 1 contém os níveis de cinza entre 0 e 15. O bin 2 entre 16 e 31. E finalmente o último entre 240 e 255. Então aqui foi montado um histograma a partir dessa imagem que nós vemos aqui à direita. Sobre histograma, podemos também ver aqui ao lado histogramas de imagens digitais com níveis de cinza dentro do intervalo de 0 até L-1. Os histogramas são funções discretas H do bin RK que nos trazem a frequência, o NK, ou seja, RK é a faixa do bin e NK é a frequência que ocorre esse bin. Para cada bin, ou seja, para cada K, em termos de cinza, em tonalidade de cinza, entre 0 e 255.
Na verdade, é comum normalizar o histograma dividindo cada valor pelo número total de pixels da imagem, ou seja, dividir, digamos, cada NK por N. E ainda podemos dizer mais, que podemos associar uma probabilidade do RK, ou seja, um valor de probabilidade que associa a cada RK o NK dividido ou seja, a frequência dividida pelo número total de pixels. O PRK, na verdade, é uma probabilidade do nível de cinza RK ocorrer na imagem. E aqui nós temos vários histogramas correspondentes a várias imagens. Os histogramas aqui à direita e as imagens aqui à esquerda. E podemos ver, inclusive, a diferença entre os histogramas em função das tonalidades de cinza da imagem, da sua respectiva imagem. Sobre o histograma, é importante falar sobre a equalização dele, ou seja, a equalização do histograma. Inicialmente, vamos assumir que R é normalizada para o intervalo 0 e 1, com R representando preto e 1 representando branco. Isso é feito através da divisão, ou seja, essa normalização é feita através da divisão por L-1. E há várias considerações a respeito da função S igual a T de R, com R 0 e 1. Essas considerações são que TR é univariada e monotonicamente crescente no intervalo entre 0 e 1, que T de R assume valores entre 0 e 1, para também R entre 0 e 1, e considerar que S também foi normalizado, ou seja, S, na realidade, ela também assumia inicialmente valores entre 0 e L-1, ou seja, entre, suponhamos, 0 e 255, e também essa função de saída, essa função S, foi normalizada para o intervalo entre 0 e 1. E aqui nós temos um exemplo de uma função T de R, nós temos aqui a função S, aqui no eixo das ordenadas, e nós temos a entrada aqui, que são justamente os valores de R, ou RK para cada K. Os níveis de cinza de cada faixa, ou de cada bin após normalizado, podem ser vistos como quantidades aleatórias, ou randômicas, no intervalo entre 0 e 1, sendo P de R e P de S as funções de densidade de probabilidade dos valores aleatórios R e S. Da teoria das probabilidades, se P de R e S, que é uma função T de R, são conhecidos, com T de R contínuo e diferenciável, a função densidade de probabilidade P de S da variável transformada S pode ser obtida usando a fórmula a seguir. Ou seja, o P de S pode ser obtido através do P de R, porém multiplicado pelo módulo da derivada dr sobre ds, em que, na realidade, o S que é o T de R e passa a ser uma integral da probabilidade de R dentro da faixa entre 0 até R. E S, na verdade, passa a ser considerado uma função de distribuição acumulada. A partir daquelas duas relações anteriores que foram vistas, se pode deduzir que a derivada ds sobre dr, na verdade, ou seja, S é T de R, D de T de R sobre dr, vai ser igual, na realidade, ou seja, essa derivada vai ser igual à probabilidade de R. Então, essas duas expressões aqui, através dessa dedução, se chega à conclusão que D de S sobre D de R é igual a P de R. Então, a partir das considerações e das expressões anteriores, se pode obter que a probabilidade, através dessa primeira, utilizando essa primeira expressão aqui, se pode concluir que a probabilidade de S, o P de S, é igual a 1. Se a gente substitui aqui, se D de S sobre D de R é P de R, então a gente chega à conclusão que o inverso, ou seja, D de R sobre D de S, que é o inverso de D de S sobre D de R, a gente pode substituir aqui nessa expressão, né, e obter que o P de S é igual a 1. O que é que isso significa? Significa que P de S terá uma distribuição uniforme, ou seja, contínua, sobre P de S, que vai ser exatamente unitária. Contudo, em termos práticos, é interessante observar que, na verdade, antes os valores de S foram normalizados entre 0 e 1. Ou seja, essa foi uma condição que foi assumida inicialmente. Enfim, sobre ainda a equalização, esse processo envolve o cálculo da probabilidade P de R do bin RK para cada K, onde N
é igual a m vezes n, ou seja, o número de pixels da imagem. E nk é o número de pixels de intensidade k, para esse k variando de 0 até L-1, ou seja, de 0 até 255, para 256 níveis de cinza. Então, em resumo, a probabilidade do RK vai ser igual à frequência nk dividido por n, onde, como já foi dito, n é o número de pixels da imagem. Para cada k, variando entre 0 até L-1, que representam aqueles bins. E a distribuição acumulada, que podemos considerar, seria um S de k, que é igual a um T de RK, que é L-1 vezes esse somatório aqui, que representa um valor acumulado. Então, SK seria justamente uma distribuição acumulada. Para realizar a equalização, é interessante proceder nesse passo a passo. Ou seja, primeiro é feito o cálculo da probabilidade dos bins da imagem, ou seja, para cada RK, é considerada a probabilidade que é igual à frequência, o número de K, dividido pelo número de pixels da imagem. Depois é calculada a distribuição acumulada, na verdade um S' de K, que vai ser o somatório até aquele K de todas as probabilidades anteriores ao K. Anteriores incluindo K. E no terceiro passo, é feita a multiplicação dos valores acumulados, S' de K, pelo valor máximo de nível de cinza, que é o L-1, que rotineiramente é 255. E arredondar o resultado, obtendo assim S de K, que foi aquele S de K que vimos no slide anterior. Por último, é importante mapear os valores dos níveis de cinza original, ou seja, cada um dos níveis de cinza RK, para os valores resultantes obtidos em 3. Ou seja, os RKs são mapeados para os SKs. Então vamos ver um passo a passo aqui com um exemplo. Suponhamos inicialmente haver 3 bits por pixel, o que significa 8 níveis de cinza, com índices, então, com aqueles Ks variando, então, de 0 a 7. Então nós temos aqui os RKs, nós temos aqui os bins, ou as classes, de 0 até 7. E nós temos aqui a frequência que encontramos os níveis de cinza. Então, digamos, por RK, ou seja, o R0 na realidade, nós temos 10, foi encontrado 10 pixels. Para o RK, onde K é igual a 1, nós encontramos 8 pixels. E assim por diante, para cada K, para cada classe, de modo que no número total dos NKs, ou seja, o número total de pixels, equivale a 51. De K até 0, de K0 até 7. No passo 2, uma vez que nós temos que o número total de pixels é 51, é feito o cálculo das probabilidades. Ou seja, para cada RK, o cálculo é realizado, ou seja, 10 sobre 51, 8 sobre 51 e assim por diante, para cada um dos Ks, para cada uma das faixas, ou dos bins. Finalmente, é calculada a distribuição acumulada, relativa às probabilidades do passo anterior. Ou seja, nós temos aqui, para cada um dos Ks, nós temos, já calculamos as probabilidades, e agora faremos o cálculo da distribuição acumulada, ou seja, para K igual a 0, nós temos aqui N, o NK, que equivale a 10, dividido pelo número total de pixels, que é 51. Para K igual a 1, no entanto, nós somamos aqui 10 mais 8, ou seja, temos aqui 18, que é a distribuição acumulada, 18 dividido por 51. Para K igual a 2, continuamos o somatório e agora temos 27, até finalmente cobrimos todos os pixels e no final nós vamos obter 51 sobre 51. No passo 3, é feita a multiplicação de cada S' de K por L-1, que na realidade é o nível máximo de cinza. Se nós temos 8 níveis de cinza, de 0 a 7, o nível máximo é 7. Então, cada um desses valores, cada uma dessas linhas será multiplicada por 7 e depois será arredondada. Então, aqui nós temos aqui a coluna SK, onde é feita essa multiplicação por 7. Cada um desses valores anteriores é multiplicado por 7 e é arredondado. Então, obtivemos aqui 1, 2, 4, 4, 6 até 7. E, por fim, nós faremos então esse mapeamento. Vamos ver aqui no próximo slide. Ou seja, para cada RK, K varia de 0 a 7, e para cada SK, cada distribuição acumulada,
cada valor acumulado dessa distribuição, nós temos então o mapeamento, ou seja, o K para K igual a zero é mapeado para o K igual a 1. O RK para K igual a 1 é mapeado, né, para o K igual a 2. E assim por diante até o último K. Aqui podemos ver o resultado da equalização. Então nós temos aqui um histograma anterior e um histograma posterior, onde foi feito esse mapeamento. Nós temos aqui os bins, ou as classes, inicialmente, relativa a cada um dos Ks, para o K igual a 0 até o K igual a 7. Nós temos a frequência para cada uma dessas classes, ou seja, nós temos 10, 8, 9, 2, 14, 1, 5 e 2. E nós temos aqui o mapeamento que foi feito para a saída para os SKs, para a distribuição acumulada. Então nós temos, por exemplo, que o primeiro bin, o 0, foi mapeado para 1, ou seja, foi mapeado para cá. E foi mapeado para cá com a altura 10, ou seja, com a frequência 10. Nós temos que o 1 foi mapeado para o 2, ou seja, foi mapeado para cá com a ocorrência 8, essa segunda aqui. Pode acontecer de também não termos mapeamentos na saída, ou seja, por exemplo, aqui na saída nós não temos o bin 0, ou seja, porque ele não aparece aqui, o 0. Então, como também não temos o 3, temos o 0, o 1 e o 2. O 3 está faltando, depois temos o 4, o 5 está faltando, temos o 6 e o 7. Isso é algo passível de acontecer. Aqui temos um exemplo da equalização da imagem. Então temos essa imagem aqui, né, com a característica menos perceptível, menos visível, enfim, em termos de tonalidade de cinza. E nós temos aqui à direita, depois da equalização, como os detalhes se tornaram mais claros, se tornaram mais perceptíveis. Podemos ver isso também em termos do histograma, ou seja, a imagem antes e a imagem depois de equalizada. E vamos perceber aqui como era o histograma antes e como ele ficou mais bem distribuído após. De maneira semelhante, nós temos também essa imagem aqui, antes da equalização e após a equalização, onde houve uma melhora, houve um realce, de fato, em termos da percepção da imagem. A imagem anterior pode ser vista também dentro do aspecto, dentro do contexto do histograma, onde nós temos esse histograma aqui que mostra uma grande irregularidade, e nós temos um histograma aqui mais uniforme após a equalização. É interessante também realizar algumas comparações em termos de histogramas. Então nós temos aqui várias imagens de pólen com histogramas diferentes. E na primeira coluna, por exemplo, nós vemos imagens com tonalidades diferentes de contraste. Na segunda coluna, todas as imagens da primeira coluna foram equalizadas. E na terceira coluna, é possível ver os histogramas relativos à primeira coluna. Então, enfim, há essa correspondência e podemos ver que nesse quarto caso aqui, nessa imagem aqui mais abaixo, nós vemos um histograma mais uniforme, né, com menos flutuações, né, menos discrepâncias do que nós vemos nos casos anteriores. Isso pode ser visto aqui também. Nas transformações anteriores de 1 a 4, conforme mostram esses gráficos aqui, temos aqui uma função S de K, a saída em função, ou seja, em função dessa transformada aqui da entrada de R de K. O que se pode dizer sobre a curva 4, que é justamente essa aqui? Essa curva 4 ela é a que mais se aproxima de uma transformação em identidade, ou seja, de uma função linear. Então essa foi aquela última imagem que vimos no slide anterior, essa foi que sofreu a menor alteração. Ao passo que as outras, as alterações foram mais pronunciadas, mais significativas para se obter a equalização. Isso é possível ver em termos da comparação entre esses gráficos. No entanto, nem toda equalização, nem todo resultado dessa equalização sai como se imagina. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem da Lua, né, e aqui essa imagem equalizada, e percebemos que o resultado final não foi muito agradável. Aqui também temos outro caso, né, onde temos a imagem de uma Lua, de Marte, Phobos, e temos o histograma
relativo a essa imagem. Então é possível perceber que é uma concentração muito grande de pixels de baixa tonalidade de cinza, ou seja, nós temos aqui uma frequência alta, né, uma quantidade alta, enfim. E temos também uma quantidade baixa, né, de tons de cinza ao longo de toda essa parte aqui do histograma. E uma pequena concentração, enfim, de pixels nessa faixa intermediária aqui, na faixa final. Realizando aqui o processo de equalização, o que é que nós temos? Nós temos que a saída, a imagem, ela teve um aspecto final meio que desbotado, né? Onde o B é essa imagem aqui, esse gráfico aqui, é o histograma após equalização, e aqui é a função transformação SK, aquela função que nós já vimos, SK igual a uma função T de RK. E essa imagem, realmente, o resultado do processo de equalização também não ficou muito bom. Ficou a imagem com uma aparência, enfim, desbotada. Agora, é importante estudar e analisar qual saída poderia ser tomada em relação a uma imagem como essa daqui, que estava com um aspecto meio desbotado. Então, é possível especificar um histograma a priori. Então, inicialmente, nessa imagem aqui, nesse gráfico aqui A, nós temos uma especificação que foi predeterminada para o histograma. Em B, neste gráfico, nós temos a transformada G, né, rotulada como 1, e sua transformada inversa, rotulada como 2. Em C, que aqui nós temos o resultado da especificação do histograma, ou seja, com esse histograma especificado, nós temos a imagem equalizada. E em D, né, que é esse gráfico aqui, nós temos o histograma da imagem relativa à imagem C, a imagem após a equalização. Então podemos ver que aqui houve uma distribuição melhor das frequências ao longo das tonalidades de cinza. Aquela imagem anterior, do slide anterior, da equalização, né, da Lua, essa imagem a gente percebe também que após, enfim, a equalização ela ficou muito agradável. E aqui podemos perceber isso em termos desse histograma. O histograma pós-processamento, pós-transformação, onde nós vemos aqui essa discrepância demonstrada aqui em termos dessas variações que encontramos aqui no histograma. Há a possibilidade também de realizar um realce local, né? Aqui nós temos na imagem A, e ela foi processada, que resultou, em termos de equalização, resultou na imagem B. Porém, se for tomada uma abordagem local de uma equalização do histograma, usando a vizinhança, digamos, no caso específico aqui, 7 por 7 sobre cada pixel, nós percebemos que o processo de equalização possibilitou, né, um resultado melhor, um resultado de realce mais aprimorado do que o que aconteceu em B, no processo de equalização global. Então, o processo de equalização local, com realce local, muitas vezes produz um resultado superior do que o processamento em termos de um realce global. Temos aqui, neste slide, uma definição, enfim, estatística, na realidade algumas definições estatísticas que apoiam o realce de imagem em termos, enfim, locais. Então, inicialmente, é definido aqui um momento central de ordem n, esse momento é através dessa variável aqui, μn de r, que é um somatório de 0 até L-1, ou seja, ao longo de todos os tons de cinza. Dessa expressão aqui, nós temos aqui a tonalidade menos o valor médio, isso aqui é elevado à enésima potência, que é o momento de ordem n, enfim, multiplicada, enfim, pela probabilidade de cada tonalidade particular, ou seja, para cada i, ou cada p de ri. Então, isso aqui vai nos dar o que é definido como um momento central de ordem n. E esse valor médio também é definido como somatório de I igual a 0 até L-1, de para cada tonalidade, RI vezes a probabilidade da tonalidade, o P de RI. E num caso particular, nós podemos ter aqui um momento de segunda ordem, o Mi2, onde aqui, enfim, em termos desse exponencial aqui, o N, na realidade, passa a ser 2, ou seja, nós temos esse somatório
de I igual a 0 L menos 1, dessa expressão RI menos M elevado ao quadrado vezes a probabilidade de cada intensidade RI. É também interessante definir a esperança em termos de uma área, de uma região S de XY. E a esperança, enfim, pode ser definida como M de SXY, que é o somatório, né, em termos de cada ponto, né, de coordenadas ST que pertencem a essa região, essa área S de XY. E esse somatório é relativo ao produto da intensidade de cada pixel, enfim, em termos de cinza, ou seja, para cada R de ST, vezes a probabilidade de ocorrência de cada R de ST. De forma semelhante, como aqui inicialmente foi definido aqui um momento de segunda ordem, que na realidade está associado à variância estatística, nós temos aqui também a variância estatística em termos do desvio padrão sobre essa região S de XY, enfim, esse desvio é elevado ao quadrado, a segunda potência. E é definido, enfim, para os pares ordenados ST, para os pixels ST, dentro dessa região S de XY, ou seja, pertencentes a essa região, que será o somatório, enfim, dessa expressão aqui elevado ao quadrado, que é o nível de cinza para cada ponto ST, menos esse valor médio que foi previamente calculado aqui em cima, o M de S de XY. Isso tudo elevado ao quadrado e multiplicado pela probabilidade de cada nível de cinza dentro dessa região P de R de ST. Onde ST, mais uma vez, como eu já falei, representa os pixels dentro dessa região S de XY. Aqui é um exemplo, em termos de realce de imagem, baseado em estatísticas locais, onde uma função é definida, a função de saída, enfim, desse realce, onde ela assume esse valor, um valor, uma constante, multiplicado por f de xy, se essa condição, aliás, essas duas condições forem satisfeitas, ou seja, se o valor médio para essa região S de XY for menor ou igual a um K0, que será definido, vezes o momento global sobre toda a imagem. Ou seja, se o valor médio for menor ou igual a um K0 multiplicado pela média global e, ao mesmo tempo, né, dois valores que também podem ser atribuídos, K1 e K2. Se cada um deles, multiplicando o desvio padrão global, enfim, for menor ou igual ao desvio padrão daquela região SXY, e ao mesmo tempo o K2 multiplicando o desvio global for maior ou igual do que esse desvio padrão dentro dessa região SXY, então essa função aqui g de xy assumirá esse valor. Caso contrário, se essas duas condições não forem satisfeitas, essa função, enfim, assumirá o valor do próprio ponto, da própria intensidade de cinza f de xy. Aqui é interessante observar que o subscrito g, como nós vemos aqui, no momento global, né, enfim, da média global, e aqui o desvio padrão, né, global, ele se refere às estatísticas globais, onde, aqui nesse caso particular, K1 é na realidade menor do que K2. Nessa imagem aqui, à esquerda, nós temos como exemplo o filamento de tungstênio e o suporte, né, desse filamento. E aqui à direita, nós temos a imagem realçada através dessa expressão, através dessa metodologia estatística. Aqui, no caso desse caso particular, nós podemos ver que foi definido como 4, K0 como 0,4, K1 como 0,02 e K2 como 0,4. Enfim, obedecendo a essa suposição inicial, onde K1 é menor do que K2. E aqui percebemos aqui alguns detalhes, como se pode ver aqui nessa região, após o realce, onde realmente o procedimento, essa metodologia se mostrou eficiente, se mostrou importante. Aqui temos imagens obtidas com a variação de tempo, de exposição e do ISO. Então temos aqui imagens originais e aqui temos imagens equalizadas. Então esse slide ele tem por objetivo mostrar também que, variando alguns parâmetros, como tempo de exposição e ISO, produzimos imagens com características diferentes e essas imagens também podem ser equalizadas.
Imagens obtidas através de fotografias, como por exemplo fotografias em equipamentos celulares, também produzem imagens com características diferentes em função, claro, do hardware, dos sensores, enfim, de cada um desses equipamentos. E cada uma dessas imagens também tem, se a gente converter cada imagem para tonalidades de cinza, a gente pode obter o histograma relativo a cada uma delas, como a gente pode ver aqui embaixo, nessa linha aqui embaixo. Foi disponibilizado para vocês exemplos em Python e OpenCV, enfim, em termos de histogramas e equalização com exemplos dentro do ambiente Colab. Então vocês vão poder testar, vão poder verificar a parte de codificação que utiliza histogramas e utiliza a equalização de imagens. Também é possível realizar o realce usando operações aritméticas ou lógicas. Aqui, por exemplo, estamos utilizando uma operação AND. Então temos a imagem original, temos aqui uma máscara em branco. O que estiver fora dessa máscara é desconsiderado. Ou seja, toda essa região preta é excluída da imagem original e apenas essa região branca, com esses pixels com maior intensidade, são consideradas. Então é feita essa seleção, né? É feita a escolha dessa região de interesse através justamente da aplicação dessa operação AND entre a imagem original e entre essa máscara aqui que foi concebida. Também podemos utilizar a operação OR, ou OU. Nós temos aqui a mesma imagem original e temos aqui essa máscara. O que estava dentro desse retângulo aqui foi selecionado, o que estava fora desse retângulo foi descartado. Então, mais uma vez, foi obtida aqui uma região de interesse através da aplicação de uma máscara à imagem original, utilizando esse tipo de operação. Operações de realce, elas também podem ser obtidas através de subtração de imagens. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos na primeira imagem, na imagem A, nós temos uma imagem de um fractal. Na imagem B, nós temos o resultado onde são igualados a zero os 4 bits menos significativos, ou seja, os 4 primeiros planos de bits da imagem A. Então é feita essa operação sobre a imagem A, igualando os primeiros 4 bits, os bits menos significativos a zero, e obtemos a imagem B. A imagem C é a imagem apenas, tão somente, desses 4 primeiros planos de bits. Não dá para ver nada, né, dessa imagem onde temos apenas os primeiros 4 planos de bits. Porém, na imagem D, temos a imagem anterior a C equalizada. E podemos ver, então, apenas e exclusivamente os 4 primeiros planos de bits. Então, muito obrigado e agradeço a todos pela atenção.